Oi, turma. Do livro Minha História, São Miguel das Minhas Saudades, por Edson Lopes. Hoje a gente vai falar da minha formação escolar. O primário dele foi feito de 1957 a 1961, Escolas Agrupadas Municipais de São Miguel Paulista. O curso de admissão ginasial em 1961, ginasial de 62 a 66, Colégio Dom Pedro I. O científico de 66 a 69 no Colégio Dom Pedro I, Ciências Exatas pela UMC de 1970 a 73, pós-graduação em Variáveis Complexas pela UMC 1975, Pedagogia pela Uninove 1982 a 84, as aposentadorias quinta-feira, 1º de novembro de 2012, Diário Oficial, Poder Executivo, Seção 2, São Paulo, 122-207-33, aposentado voluntariamente nos termos do artigo 6º, 1º, 2º, 3º, 4º da EC 41/03. Ai, gente, aí vem uma série de coisas aqui que vai falando sobre a aposentadoria dele, né? Os artigos, incisos da lei. Aí vem minha primeira escola. Foi em 1957 que ingressei no primeiro ano primário para ser alfabetizado. Vale a pena destacar que já tinha uma boa base de escrita e leitura graças aos ensinamentos de minha tia Nenê, a caçula de 6 irmãos e ainda solteira que me ajudou na cartilha e tabuada anos antes de meu primeiro contato com a professora Juraci, minha primeira professora que lecionava num galpão improvisado numa vila pertencente à família Lazarim Ferreira e que era administrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, assim como tantos outros galpões criados no bairro de São Miguel Paulista. É importante ressaltar que já no segundo ano de funcionamento, todos esses galpões foram transferidos para um prédio novo localizado na Vila Americana e batizado como Escolas Agrupadas Municipais de São Miguel Paulista. Foram muito importantes na minha formação inicial as professoras Ana Maria Lazarim Ferreira e Maria Victória da Cunha. Concluído o curso primário, ingressei no curso de admissão no ginásio numa escola próxima à minha residência. A minha residência é administrada por uma professora de nome Marta. Depois de muitos esforços, fui aprovado para fazer o ginásio na Escola Municipal Dom Pedro I, que por questões burocráticas mudou o nome para Colégio Estadual e Escola Normal Francisco Rosuel Freire, e que nos dias atuais é conhecida como Escola Estadual Dom Pedro I. Do ginásio ao científico, foram momentos inovidáveis, nos quais tive o privilégio de conhecer excelentes professores e aglutinar grandes e verdadeiras amizades que permanecem até os dias atuais, haja vista que possuímos uma página no Facebook denominada Heróis, turma dos anos 60, onde postamos artigos variados sobre o bairro de São Miguel Paulista e histórias vividas na época de nossa adolescência e juventude. Deixa eu ver só uma coisa aqui. A universidade e a vida profissional. Embora tenha frequentado cursinhos renomados, como média, anglo, latino e universitário, que me propiciaram uma boa formação para enfrentar os vestibulares de início de ano, resolvi ingressar na UMC, na área de Ciências Exatas, por orientação de meus professores de Matemática e Física do curso científico. Assim, paralelamente ao plano de carreira desenvolvido na modalidade de ensino superior, comecei a ministrar aulas como professor de matemática, física, desenho geométrico e estatística no Colégio Cruzeiro do Sul. E após a conclusão do curso de pós-graduação em variáveis complexas, na mesma universidade, trabalhei como professor de matemática financeira por 10 anos nas faculdades de Ciências Contábeis e Administrativas de São Miguel Paulista, atual Unixul. No final do ano letivo de 1984, a grande maioria de professores da instituição, ora citada, foi demitida de maneira traumática e estes, forçados a buscar outras escolas da rede particular ou pública para dar continuidade às suas carreiras. Nesse particular, tive alguns privilégios, pois já era professor efetivo na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, e ao prestar simultaneamente os concursos para professor de ensino fundamental pela rede municipal e de ensino fundamental, e médio da rede estadual no ano de 1987, ingressei ambos, exonerando o primeiro pela questão de acúmulo de cargos. Em 1988, fui convidado para assumir a função de assistente de direção da Escola Estadual Carlos Gomes, onde permaneci até 2007. Em 2008, fui convidado para assumir o setor de planejamento da Leste 2, para ser o elo de ligação entre escolas vinculadas a ela e
e o setor de reformas da FDE. No ano de 2009, fui convidado para ser vice-diretor da Escola Estadual Dom Pedro I, na qual permaneci até a minha segunda aposentadoria, que ocorreu em outubro de 2014. Ressalte-se que a minha primeira aposentadoria ocorreu em setembro de 2004, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Paulo Rolim Loureiro, onde ministrava aulas como professor titular de Ensino Fundamental 2 de Matemática e, a partir de 1997, professor orientador de Informática Educativa. Então, assim, foi aqui que eu conheci meu professor, né, na década de 80, no Dom Paulo Rolim Loureiro. E aqui ele mostra a trajetória dele. O que a gente aprende com esse decorrer de formação do meu professor, né, do professor Edson, que é o autor dessa obra? Que vocês veem que alguns colegas dele foram todos mandados embora, né? Foi compulsório a demissão onde ele trabalhava, e no entanto ele permaneceu, porque ele já tinha um plano B, C, D. Então, o professor que quer ter uma estabilidade na sua área, né? Ou isso serve para qualquer outro tipo de área, a pessoa tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se reciclando, fazendo outros cursos, né, estar antenado às mudanças, buscar novos horizontes, não pode ficar ali preso, esperando tudo cair na mão. Então ele mostra que ele foi um cara, né, flexível, um cara que estava sempre antenado nas mudanças, sempre buscando uma melhoria, sempre interagindo com o meio, né, compreendendo os processos de mudança e fazendo parte desses processos de mudança. E quantos professores a gente conhece, gente, que começa e termina da mesma forma, sem avançar em absolutamente nada. Uma vez eu fui convidada a ser, pelo meu primeiro diretor, foi na década de 90. Eu estava dando aula numa escola estadual, minha primeira escola foi em 92, e o meu primeiro diretor falou para mim assim: você tem potência para ir mais adiante, Patrícia, vai lá, faz mais curso, quem sabe você consegue uma direção de escola. Eu falei: calma, eu estou começando agora. Eu quero ver como é que eu fico como professora, quero atuar como professora, quero ganhar experiência como professora, depois eu vejo se dá para o negócio. Tem pessoas que têm potência e guardam essa potência, tem outros que não, que vieram para ficar ali naquela função e fazer o seu melhor, mas tem gente que fica na mesma função e não procura se desenvolver de forma nenhuma. Na minha pasta tem uma série de cursos que eu fiz, no entanto eu nunca quis ser nem diretora, nem coordenadora, supervisora, nada disso. Fiz exame para ser coordenadora? Passei, não assumi. Entrei como diretora numa escola, fiquei 3, 4 dias nela, falei: isso aqui não é para mim. Então, assim, tem pessoas que, como eu, faz o seu serviço melhor como professor, né? Tem outros que não têm aptidão para ser diretor e querem ser. No caso do nosso professor aqui, não. Ele é bombril, né? 1001 utilidade. Vocês veem que ele trabalhou, que ele fez os estudos, né, na sequência correta, seus cursos foram fazendo ele ganhar conhecimento, subindo nesse conhecimento, e à medida que ele ia subindo no conhecimento, ele também foi subindo nos seus cargos, diferenciando a sua jornada com trabalhos diferentes. E todos os trabalhos, pelo que eu conheço do meu professor, todos os trabalhos que ele se propôs a fazer, ele fez direito e saiu com dignidade e honra. Então, como a intenção de fazer a leitura do livro do meu professor Edson, em forma de homenagem a esse homem profissional excelente que eu conheci e tenho a honra de continuar tendo contato com ele. Quantas pessoas gostariam de ter contato com seus antigos professores e não tem? Então eu sou uma pessoa abençoada. E eu faço a leitura com todo gosto, em forma de homenagear a trajetória do meu professor. Ele mostra pra gente claramente que estudar vale a pena. Em 95, teve aprovação automática e eu tinha um aluno que era excepcional. O cara era muito bom, o André. E ele virou para mim e falou assim: professora, a partir de hoje eu não vou estudar mais. Eu falei: como assim, André? Não vai estudar mais? Você tá na 6ª série, como? Você tem 13 anos. Ele virou e falou assim: não vou estudar mais não. Daqui por diante o governo já determinou que quem estudar ou não estudar vai passar de ano do mesmo jeito, então eu não vou estudar. E eu falei para ele exatamente isso que meu professor acabou de demonstrar na sua trajetória, né? Aquele que não estuda, ele vai passar de ano. Ele vai seguir. Mas aquele que estuda, ele vai seguir com conhecimento. A única diferença que nós temos entre as pessoas é o conhecimento que ela carrega. E aqui ele deixa claro que o conhecimento que ele adquiriu na sua formação, e quando ele
passou a utilizar a sua formação na sua profissão, ele teve sucesso. Então, para nós fica essa grande lição. Como eu falei para o André, esse meu aluno em 95, né? O que vai te diferenciar você daqueles que passam automaticamente é o teu conhecimento. Isso aí vai te diferenciar. E a prova está aqui. Meu professor trouxe para nós, né, através do estudo de hoje, como a formação, como os estudos, a aplicação desses estudos faz a diferença na carreira profissional.